Para ter o diagnóstico e fazer o tratamento, pior a doença. Ainda não está claro se o rapaz que atirou era conhecido da cantora. Ele estava com 2 revólveres, munição e uma faca de caça. E não era de Orlando. Provavelmente viajou só para cometer o crime. Agora a polícia está analisando o celular e o computador dele para tentar entender